Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Pouquíssimos brasileiros conseguiram deixar seu nome na história, como fez o ídolo Ayrton Senna, que levava para os autódromos da Fórmula 1 a paixão de todo um país que vibrava com suas vitórias. Depois de uma carreira meteórica, desbancando grandes nomes do automobilismo, Senna morreu tragicamente em 1º de maio de 1994, aos 34 anos de idade. Nesse vídeo, você é o nosso convidado para saber em detalhes o que aconteceu no fatídico dia do acidente em Imola e como o corpo de Senna chegou até o Brasil. O fim de semana do dia 1º de maio de 1994 em Imola foi recheado de tensão e tristeza desde o começo. No sábado, 30 de abril, o piloto Rubens Barrichello já tinha sofrido um grave acidente durante os treinos e diversos pilotos reclamavam das condições da pista. Senna, inclusive, já havia se manifestado aos perigos da pista de Imola, mas as coisas ficaram ainda mais assustadoras quando o piloto austríaco Roland Ratzenberger bateu de forma violenta depois de perder o controle do seu monoposto. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na pista. A morte do austríaco deixou todos em estado de choque e abalou todo o ambiente da Fórmula 1. Mesmo assim, os diretores decidiram manter a corrida para o domingo, mesmo com todos os alertas feitos pelos pilotos. Senna conseguiu a pole position e estava determinado a conseguir mais uma vitória. Atrás dele estava o então jovem piloto Michael Schumacher. É possível imaginar todo o peso que estava na cabeça dos pilotos, mas como a direção da Fórmula 1 tinha decidido pela manutenção da corrida para eles, o show não podia parar. Infelizmente, como todos sabem, Senna sofreu um terrível acidente na 7ª volta da corrida, no momento em que entrava na curva Tamburello, conhecida como uma das mais rápidas do circuito de Imola. Ao entrar nessa curva, o carro de Senna perdeu a aderência e chocou-se violentamente contra um muro de proteção. O impacto do carro de Senna foi tão forte que a roda dianteira se desprendeu do chassi e a barra de direção atingiu a cabeça do piloto. O impacto foi instantâneo. As imagens da televisão não deixaram claro no momento a gravidade da batida. Imediatamente, o mundo inteiro começou a torcer para que tudo não passasse de um susto. Mas, na verdade, aqueles eram os últimos instantes de um dos maiores ídolos da história da Fórmula 1. Os paramédicos começaram o atendimento no local do acidente, mas logo perceberam que a situação era muito mais grave do que se imaginavam. Senna foi levado às pressas para o hospital de Bolonha, onde, infelizmente, foi declarado morto algumas horas depois. Após a confirmação da morte de Ayrton Senna, uma série de providências burocráticas tiveram que ser tomadas para repatriar o corpo do ídolo nacional. A família Senna e seus assessores trataram de tomar as decisões necessárias para garantir que ele fosse trazido de volta ao país, e na época, os diplomatas do Brasil na Itália confirmaram que os italianos agiram com a maior boa-fé possível para que o trâmite fosse tranquilo. Apesar da grande parte dos italianos torcerem para a Ferrari por motivos óbvios, Senna tinha muita popularidade por lá e uma multidão se aglomerou nas redondezas do Hospital Maggiore, em Bolonha. Por volta das 17 horas do dia 3 de maio de 1994, depois de todos os procedimentos legais, o corpo de Senna foi transportado em um carro fúnebre da marca Mercedes até o aeroporto da cidade, a mais de 8 quilômetros de distância do hospital. O caixão do piloto foi coberto com uma bandeira do Brasil e os fãs aplaudiam enquanto o veículo passavam pelas ruas da cidade italiana. O caixão de Senna chegou ao aeroporto às 18 horas do horário local e foi colocado em um bimotor da Força Aérea Italiana, responsável por levá-lo até a França. Em Paris, uma nova multidão esperava pela chegada de Senna, aplaudindo e aproveitando a última oportunidade para ver de perto
aquele que era considerado o principal piloto da época. No aeroporto de Paris, o caixão foi passado para um trijato MD-11 de prefixo Papa Victor Oscar Quebec, da extinta Varig. O jato foi o responsável por trazer o corpo do nosso herói do aeroporto Charles de Gaulle até o Brasil, a bordo do voo RG-723. O caixão com corpo de cena foi colocado cuidadosamente na área destinada à classe executiva do avião. Obviamente, a aeronave precisou ser adaptada para essa ocasião e pouquíssimas pessoas próximas ao piloto puderam permanecer no local, como foi o caso do narrador Galvão Bueno. Galvão, inclusive, relatou em uma entrevista após todo o ocorrido que a mãe de Senna havia feito um pedido especial para ele que seu filho não fosse transportado como carga. Por isso, na viagem da França até o Brasil, Galvão fez de tudo o que pôde para cumprir a promessa que havia feito. Para que isso fosse possível, o narrador sugeriu que alguns passageiros da primeira classe abrissem mão de seus lugares para que as poltronas pudessem ser retiradas. A partir da concordância dos passageiros, a Varig retirou 2 fileiras de assentos centrais na primeira classe e acomodou cuidadosamente o caixão no espaço liberado. Assim como na viagem entre a Itália e França, o caixão de Senna foi coberto por uma bandeira do Brasil e, desta forma, viajou no local destinado aos passageiros da primeira classe, cumprindo com o que havia sido solicitado pela família. Exatamente às 6h12 da manhã do dia 4 de maio de 1994, o MD-11, com corpo de cena, pousou no aeroporto de Guarulhos, onde um caminhão do Corpo de Bombeiros o aguardava, pronto para liderar uma procissão de 30 quilômetros pela cidade de São Paulo. Cerca de 300 mil pessoas acompanharam o trajeto de Senna pelas ruas da cidade, até que seu corpo chegasse à Assembleia Legislativa, onde foi velado. Naquela quarta-feira, uma multidão pôde dar o último adeus ao seu ídolo. Após 24 horas sendo velado, no dia seguinte, em 5 de maio, uma salva de tiros de fuzil e canhão anunciou o momento em que Senna foi novamente colocado em um carro de bombeiros para seu último trajeto até o cemitério do Morumbi. Seus colegas de Fórmula 1 ajudaram a carregar o caixão até a sepultura, onde Senna foi enterrado por volta das 13 horas. Nos céus, a esquadrilha de fumaça desenhou um coração com S de Senna, uma última homenagem para o piloto que ganhou o coração de todos os brasileiros e fãs de Fórmula 1 no mundo inteiro. Mais de 30 anos depois do acidente em Imola, a história de Ayrton Senna segue emocionando a todos nós, seja por tudo que ele já tinha feito antes de 1994 ou por tudo o que ele infelizmente foi impedido de fazer pelo esporte e pelo Brasil. Outros pilotos vieram depois dele, mas dentro da Fórmula 1, a bandeira do nosso país sempre vai trazer às nossas mentes o nome de Ayrton Senna da Silva, ou para nós, Ayrton Senna do Brasil. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Em tela, deixamos o vídeo da história completa de Ayrton Senna. Clique nele que nos vemos lá em poucos segundos.